Boa tarde. Meditação. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Hoje nós estamos com a lição de número 7. Uma vida frutífera no Espírito. Eu queria dizer para você sobre a importância da simplicidade da palavra de Deus. Ela não tem dificuldades. O que Jesus nos orienta e pede a nós é que anunciemos as boas novas. Não existe dificuldade, não existe empecilhos para anunciar o Evangelho. O Evangelho é simples. Boas novas. Ele fala de forma com o agricultor. Ele fala com o pescador. E as suas palavras não são complicadas. Quem complica é porque tem doutrinas erradas a ensinar. Às vezes a pessoa vem com as palavras difíceis que até os doutores ficam debruçando para entender o que aquilo significa. Evangelho é simplicidade. Não existe obstáculo. Vadimeco, vem comigo. Vamos lá? Uma vida frutífera no Espírito. O nosso texto bíblico base de hoje se encontra em Gálatas capítulo 5, do versículo do 16 ao 23. Eu vou dar 30 segundos para você ir buscar a sua Bíblia para poder acompanhar aqui, se você for rápido no gatilho de achar logo a passagem na epístola de Paulo a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Amém? Digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opões um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos mais uma vez a direção pelo Teu Espírito Santo, que nos guie, Senhor, dê a orientação para que transmita a palavra certa para o coração de todos os alunos da sala Brilhantes Discipulando de Jesus, e abençoe a todos nesta tarde, para a glória do Teu santo nome. É tudo o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Bem, sala, eu quero iniciar hoje a nossa aula falando que nós tivemos um contemplado, eu havia colocado no meu coração. Todos vocês que nos acompanham devem ter visto, né, a premiação do aluno de número 200. Todas as pessoas vão se inscrevendo e vai aparecendo a numeração, vai aumentando, lógico, né? E
nós estávamos em 195, 196, 197, e começou a aumentar o número de alunos da Sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Aí eu disse, quando chegar no 200, eu vou tentar presentear essa pessoa. Pessoal, eu fico imaginando as coisas de Deus. Vocês acreditam que a pessoa de número 200 foi justamente o meu irmão Patrício, que me ganhou para Jesus? Pois é, eu achei isso uma grande coincidência, mas não existe coincidência no reino de Deus. E eu quero também dizer que eu havia feito, há mais ou menos um mês atrás, meses atrás, o pedido do kit da Escola Bíblica Dominical adulto. E demorou uns 40 dias, nada de chegar. Acho que vocês devem saber que diante do Código de Defesa do Consumidor, né, quando uma encomenda ela se dá por extraviada, extrapola o prazo, a empresa tem a obrigação de mandar um outro kit. Eu também não tinha mais esperança de receber este kit. O que aconteceu foi que, ao chegar o kit atrasado, com uns 15 dias depois, chegou também o outro kit. Então eu estava com 2 kits. E eu disse, olha, quem chegar a 200, eu vou presentear com esse kit da Escola Bíblica Dominical. E foi justamente ele. Eu fiz um vídeo, né, agradecendo a Deus, entregando a ele. Ele deu uma palavra, é um homem de Deus, também uma pessoa tem a minha mesma idade, me ganhou para Jesus. Nós passamos por dificuldades, problemas, tropeçamos, caímos, mas nos levantamos. E estamos aqui para continuar neste exército de Deus, a qual não existe dedos para te apontar, mas existe mãos para te acolher, mãos para te socorrer. Não existe felpas de pau, arames farpados para colocar dimensões, divisões, arames farpados para colocar divisões, mas existe mãos de pastores que vão atrás da ovelha desgarrada e a busca de novo. Então o evangelho é simples, o evangelho não é rigidez, não é sentença, não é condenação, porque aqueles que estão no Espírito, não há mais nenhuma condenação para os que andam no Espírito e não estão nas práticas das obras da carne. A nossa temática hoje é falar sobre fruto. E eu queria perguntar a você hoje, o que é fruto? Qualquer entendimento que você possa compreender sobre fruto. Se você bem analisar, existe o fruto do agricultor, nós temos o milho, a melancia, que a planta produz, né? Milho, melancia, jeremu, né? São frutos. Temos também de plantas, né? Temos a uva, maçã, a goiaba, né? O abacate e assim por diante. O que é fruto? São essas expressões de gratidão da planta que mostra que ela está em um terreno bom, ela está com as suas raízes se alimentando das águas que vêm até as suas raízes e ela retribui com o seu fruto. Aí eu venho fazer uma pergunta nessa temática sobre entendimento de fruto. É do dia para a noite que um fruto nasce? Vamos falar de uma coisa, por exemplo, o milho, o feijão. Se você plantar hoje, com uma semana, 3 dias, nasce o broto do feijão.
Com 3 meses, o feijão vai começar a lançar para fora as suas bagezinhas para poder amadurecer e colher. Então, eu tenho um prazo aí de 4 a 5 meses em que o milho ou o feijão pode estar pronto para ser colhido. Mas nós temos outras plantas que demorariam um pouco mais e são mais permanentes, né? Nós temos o pé de limão, um pé de goiaba, ele permanece a vida inteira. O pé de limão, o pé de goiaba, qualquer outra fruta, ela passaria 20, 30, 40 anos dando fruto ano após ano. E esse fruto, ele tem um processo para poder a planta reproduzir o fruto. O que eu quero dizer é que não é do dia para a noite que você vai frutificar. Assim também é com as coisas de Deus. O Espírito de Deus na sua vida não é do dia para a noite que você vai ter os frutos do Espírito. Eles são construídos através da palavra de Deus na sua vida, para que você possa lançar o alicerce do ensinamento da palavra, para que você possa aprender como lidar no seu dia a dia, no seu comportamento, no vestir, no andar, no falar. Em todos esses comportamentos, nós vamos começar a arraigar nossas raízes para que nós possamos dar o fruto do Espírito, que é bondade, amor, temperança, fé. Então isso não nasce. O fruto do Espírito, ele não nasce de uma hora para outra. Ele tem um processo de maturação na sua vida através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através de uma santidade com Deus, que você não ande mais nos caminhos do mundo. Vamos para a lição? Deu para entender? A nossa... esse nosso início de proposta pedagógica para entendimento sobre o que é fruto. Deu para entender, não deu? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá, sala. Introdução. O fruto do Espírito é definitivamente um dos temas mais importantes da vida de um cristão. São 9 características atreladas ao caráter, a forma com que uma pessoa vive e demonstra o quanto Deus agiu e age em sua vida. Não é opcional na vida cristã, pois se estamos em Cristo, devemos produzir atitudes que estejam em conformidade com o que Cristo espera de nós. Vamos estudar essas características nesta lição. Primeiro ponto: o que é o fruto do Espírito? Vamos ver o que a lição nos transmite sobre o que é o fruto do Espírito. Definindo esse termo, o fruto do Espírito é um conjunto de características, de atributos que todo cristão que nasceu de novo deve ter em sua nova vida. Essas características existem para que sirvam de testemunho às pessoas em nossa volta e para que possamos servir de exemplos para outras pessoas dentro e fora da igreja. Esta bem atrelado à forma de como tratamos uns aos outros, a forma como vivemos em sociedade e como vivemos na igreja e a comunhão com os santos. Uma série de advertências cabe aqui. Se estamos em Cristo, devemos produzir frutos advindos dessa comunhão. Se um galho está firme em uma árvore, ele precisa dar fruto de acordo com a natureza daquela árvore. Caso não venha dar fruto, ou
Se o fruto não for de acordo com a natureza daquela árvore, algo está errado. Lógico, tem isso porque isso não acontece. Da mesma forma, devemos dar amostras de nossa comunhão com Deus por meio de uma vida cheia do fruto dessa convivência, com o fruto do Espírito. Olha, a lição aqui fala uma coisa que eu preciso dar um ponto sobre essa situação. Ele diz que se um galho não produz o fruto natural de cuja árvore de cuja árvore faz parte, alguma coisa está errada. Quer dizer, é aquele ditado popular que diz: como é que eu posso ter um pé de mamão e eu vou colher abacaxi? Jamais. Eu vou para um pé de goiaba e vou tirar ata, fruta do conde? Jamais. Então cada árvore produz o seu fruto. Isso jamais você vai ver acontecer de uma planta natural, de um pé de goiaba ou de tamarindo, ele dá um fruto diferente. Mas se tratando de pessoas, do fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, então esses frutos devem estar conectados a nós, né? Se você nasceu de novo, esses frutos é para existir na sua vida. Isso é fato. Então, se você nasceu de novo e não produz frutos dignos de arrependimento, frutos de amor, fruto de paz, longanimidade, e pelo contrário, produzem frutos estranhos, alguma coisa está errada. Entendeu? É isso que essa parte quer dizer. Então agora nós vamos falar aqui sobre as obras da carne. Para que tenhamos condições de falar mais sobre o fruto do Espírito, é preciso delimitar o que são as obras da carne, citadas por Paulo. As obras da carne são atitudes de pessoas que não conhecem a Jesus. Em parte. Porque tem pessoas que estão nascendo de novo, que praticam as obras da carne. Aí é um outro assunto, né? As obras da carne são atitudes de pessoas que não conhecem a Jesus e podem ser divididas de forma básica. De acordo com o teólogo Lawrence e Richard, em pecados de cunho sexual, religioso, de pessoas e de falta de moderação. Os pecados da esfera sexual são a prostituição, qualquer relação sexual ilícita, a impureza, a imaginação voltada para questões sexuais imorais. Uma pessoa pode não ter praticado o ato, mas ele está em seu coração, esperando a oportunidade de praticar. A lascívia, uma fraqueza excessiva relacionada à prática do sexo ilícito, sem que haja por parte da pessoa um sentimento de arrependimento. Deu para entender? Você compreendeu aí? Porque assim, o que eu acabei de ler, hoje em dia, está muito comum, né? Deixa eu tentar explicar aqui uma coisa para vocês. A minha bisavó, ela falava, quando ela namorava, para ela pegar na mão do pretendente, que foi meu bisavô, eles tiveram que se noivar. Então, beijar no rosto era algo de compromisso. Tinha que já ser casado para se beijar no rosto. Hoje,
No meu tempo, né? Parece que eu sou velho, né? No meu tempo existia o fica. Ficar. Esse tal de ficar. O que era ficar no meu tempo, né? Ficar era você ter a oportunidade de ficar com a pessoa que você estava gostando, paquerando, sentado no banco de uma praça, reservado só os dois, e aonde rolava alguns beijinhos. Isso era ficar no meu tempo. Hoje, 2026, ficar é você ter um enlace em uma noite, praticar o ato sexual e cada um vai para o seu lado e ninguém quer mais conversa com o outro. Hoje. Aonde isso se encaixa? Aonde isso se mostra que está irregular para com Deus? É que a gente tem que ter um compromisso que essas oportunidades do pecado de sexual, de cunho sexual, causa prejuízo à vida da pessoa. Então, ou você tem um relacionamento com uma pessoa e se casa com ela, ou você está debaixo do pecado, praticando a sexualidade. E aqui diz que nós temos a lascívia, é uma fraqueza excessiva relacionada à prática do sexo ilícito, sem que haja por parte da pessoa um sentimento de arrependimento. Os pecados da esfera da religião são a idolatria, mais do que se curvar a ídolos ou imagens de escultura. A idolatria é uma substituição do Criador pela criatura e por isso ofende a Deus. A feitiçaria, a prática da consulta a demônios para obter vantagens, aqui está inclusa a consulta aos mortos, uma prática que Deus proibiu em sua palavra em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 11. Quero só fazer uma frisagem aqui a respeito da idolatria, da feitiçaria, onde ele diz consulta aos mortos. Essa consulta aos mortos ou a entidades espirituais, ao ponto que você acredita que uma pessoa que morreu, ou isso é muito relatado no âmbito do espiritismo de Allan Kardec, aonde você crê que seres espirituais, seres de luz vagueiam e tem seres que estão pagando ainda, estão vagando e eles trazem respostas do além, advertências do além. Olha, tudo isso são práticas pecaminosas condenadas pela Bíblia. Porque se sabe perfeitamente que isto é engano. Jamais Deus, não é o que eu ia dizer, jamais Deus ia permitir, não é isso que eu quero dizer. Jamais Deus vai falar, ou jamais uma pessoa vai obter uma resposta, teoricamente, de um espírito que está morto e mandou uma mensagem através da cartomante, necromancia, do feiticeiro, né? Seja de qual for, de buzo, seja de qual o tipo de consulta espiritual que você faça. Porque Deus, a mensagem está na sua palavra. E quem morreu não está mais presente aqui nesta terra, debaixo do sol, para poder nos transmitir. A parábola do rico e o Lázaro expressa claramente essa situação. Você vê que o rico, ele estava em tormento quando ele disse: Pai Abraão, permita que alguém, Lázaro, vá lá e avise meus irmãos, algum dos mortos ressuscite, né? E avise meus irmãos que eu estou aqui horrivelmente atormentado. E aí Abraão disse para ele, né? Olha, filho,
Lá tem Moisés e os profetas que ouçam. E disse mais: jamais eles acreditariam em algum morto que ressuscitasse. Então você vê que nesse momento a palavra de Deus, ela se colocou em um poder, em uma equiparidade maior do que a ressurreição de um morto anunciando a palavra. Hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e acreditar no Evangelho, sem a necessidade de que você possa ter que esperar o morto ressuscitar para te pregar, ou te trazer uma notícia, ou te trazer alguma advertência para o seu cuidado, ou para o seu capricho, para que não venha cometer. Ou para que venha proteger a herança, ou que venha proteger a sua riqueza. Porque essa foi a imaginação do rico. Porque eu tenho 5 irmãos igual a mim. Ele era rico, bem de vida. E uma coisa é certa. Nu nós nascemos e nu voltaremos. Nada levaremos desta terra. Do pó nascemos e do pó voltaremos. Então, deu para entender? Na esfera de pecados cometidos contra pessoas, encontramos inimizades, sentimentos contrários à amizade, porfias, porfia quer dizer rivalidade, conflito, emulações. O que é emulação? É ciúme, um tipo de ressentimento. Iras, no plural, a palavra ira traz a ideia de uma vida dominada constantemente por esse sentimento. É uma pessoa irada que ele quer se vingar. Pelejas. Essa palavra peleja é uma modalidade de disputa gratuita. Dissensões. A palavra dissensões quer dizer sentimento de divisão. Essa é uma pessoa que vive nessa ligação de divisão. Heresias. A heresia, ela está ligada, a palavra, a facções. É um tipo de sentimento que acredita que todas as outras pessoas estão erradas. Isso se torna-se uma heresia. Eita, interessante, né não? Você não acha? Uma heresia é um tipo de sentimento em que todas as outras pessoas estão erradas. Quer dizer, existem muitas religiões ou igrejas que olham para os outros seguidores de outras denominações e dizem: eles estão errados, porque a Bíblia diz isso e eles praticam aquilo. Olhe, quando tu reparas e julgas o teu irmão, primeiro, antes de tu tirar o cisco do olho do teu irmão, repara o pedaço de pau que está enfiado no teu olho. Aí primeiro tu tira a trave do teu olho para tu enxergar direito o que está no olho do teu irmão. Porque muitas vezes o que teu irmão pratica não é tão errado como tu entende que seja. É assim, viu? Desse jeito. Inveja. Ao desejo de ter algo que apenas as outras pessoas possuem. Esse negócio de inveja é querer o que é do outro. Ah, eu não quero o que é do outro. Se você olha para a mulher do outro e a acha bela e a deseja, isso é inveja. Se você olha para o carro de uma pessoa e diz: olha que carro bonito, eu quero... Tenha cuidado ao se expressar para o que as outras pessoas têm. Sabe o que é que você deve dizer? Deus abençoe meu irmão. Deus te dê graça, meu irmão, porque a prosperidade que vem na tua vida. Deus abençoe o seu relacionamento. Deus te dê graça na tua vida, no teu trabalho. Assim você não vai cometer um ato de inveja e descer para o teu coração. Homicídio, ainda que não praticados.
Na esfera da falta de moderação, bebedeiras, bebedices, o uso em excessivo do vinho em outras bebidas fortes ou entorpecentes. Glutonaria, excesso na alimentação. Olhe, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Em se tratando de bebedeira, e o vinho que Jesus multiplicou no casamento era bebida alcoólica, vinho mosto, era vinho alcoólico. Só que vale salientar que muitas pessoas entram na discussão de querer dizer que aquele vinho era um vinho mosto, um vinho sem fermento, era vinho alcoólico. Só que, veja, o cuidado de quem serve a Deus é de não beber o vinho até que ele o esquente, beber excessivamente. Vou dar um exemplo. Se tu vai para uma festa de aniversário e tu bebe 2 litros de refrigerante sozinho, você acha que você vai se dar bem? Você vai sentir alguma coisa, né? Poderá sentir alguma coisa. E quando se trata de bebida alcoólica e você bebe em excesso, você vai perder a noção, vai se embriagar. E se gostar dessa situação e ficar se repetindo, você pode se tornar uma pessoa alcoólatra. Eu sou ex-alcoólatra. Eu me tornei uma pessoa alcoólatra. E hoje, por questão de princípios e cuidados, eu evito tudo que contenha álcool a se beber. Mas é champanhe, mas é uma bebida. Meu amigo, o que tem álcool, eu vou evitar. Porque eu sou uma pessoa adicta, eu sou uma pessoa dos narcóticos anônimos, então eu preciso me manter limpo só por hoje. Você que talvez entenda o que eu estou falando, você sabe. Fugir daquilo que pode te causar o mal. Um trago de bebida pode ligar o dispositivo de você fazer coisas que você nem imagina. E eu quero despertar essa outra personalidade dentro de mim por causa de uma diversãozinha, de um copinho de cerveja que não vai fazer nada de mal? Não, cara. Já paguei o preço por isso. Já caí nessa armadilha. Fui beber um pouquinho achando um vinhozinho que não fazia... Por conter álcool, dali foi anos desviado. Longe dos caminhos do Senhor. Por causa de um copinho de vinho. Aí vem o segundo, terceiro, quarto e aí não parou mais. Depois que a tua consciência sabe que tu caiu, meu irmão, aí o tropeço é maior. Se estamos em Cristo, devemos produzir os frutos advindos dessa comunhão. Né? É desse jeito. Segundo ponto, conhecendo o fruto do Espírito. Então evite. Se você tiver alguma oportunidade que venham te oferecer, você é um novo cristão, nasceu de novo, fuja da aparência do mal, rapaz. Essas pessoas não estão nem preocupadas se você é uma pessoa que está transformada, que está saindo do vício. Eles dão aquele sorriso ali oferecendo droga, bebida. Quantas vezes eu, agora que eu me reconciliei em 2024, eu acabei indo ainda convivendo com pessoas que fumavam cigarros próximos de mim, cigarro do índio. Bebida não, porque eu me afastava de próximo de bebida. Me ofereciam. E eu disse, olha, a mentalidade que eu construí não me faz mais saber que o traguinho não me vai fazer nenhum mal. Que tu tomar um trago de bebida, o vinhozinho não vai me fazer mais o mal. Essa daí eu não quero mais não. Não dá mais certo isso. Eu já padeci
praticando isso aí, eu sofri muito com isso. Hoje eu tenho uma família que eu preciso zelar por ela. Eu tenho minha dignidade, o meu respeito, então eu preciso manter a minha sobriedade. Conhecendo o fruto do Espírito, amor e alegria. Desculpa. O fruto do Espírito começa com o amor. Amar é um mandamento divino e também uma escolha. Deus escolheu nos amar e mandar o seu Filho para nos salvar, numa atitude de servo e de respeito. Essa mesma atitude é exigida de nós, pois a Bíblia diz que quem ama cumpriu toda a lei. Romanos 13:10. Olha, tem umas igrejas que discutem muito sobre lei, né? Tem uma igreja que é chamada Igreja do Véu e tem a Adventista Sétimo Dia. Ao interpretar algumas passagens da Bíblia, se você ficar se baseando no Antigo Testamento, é lógico que você vai ter toda a lei como suporte. Mas quando você parte a Cristo, Cristo, ele é o cálice da nova aliança. Então, a palavra de Deus diz que mudando o sacerdote, muda-se a lei. Qual foi a primeira aliança? A primeira aliança foi a de Moisés, a qual o Senhor fez com ele ao sair da terra do Egito, da casa, né, de Faraó, pelo deserto, te arranquei com mão forte e poderoso. Ali foi a primeira aliança que o Senhor fez. Por isso que nós tínhamos a Arca da Aliança. E lá continha as tábuas da lei, a vara de Arão, o maná, um pote de ouro que tinha o maná, né? E por cima tinha o propiciatório, a Arca da Aliança. Hoje, a nossa aliança é Cristo. A nossa Arca da Aliança é Cristo. E o que é que Cristo pede? Que vos ameis uns aos outros. Quantas religiões matam em nome da fé? Quantos pastores, líderes, matam espiritualmente profetas, mensageiros, obreiros, em nome de doutrina, em nome da fé? Mas saiba que está se levantando um povo diferente, um povo destemido, que nem os guerreiros de Davi. Estou olhando olho no olho de você. Um povo diferente, destemido, conhecedor da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, igual Estevão, que não tem medo. E ele diz: bando de falso profeta, vós mesmos sois os que mataram a Cristo, porque vós dizeis: se nós fôssemos, se os nossos pais estivessem vivos, então eles são testemunhas da morte de Cristo também. Desafiou. Estevão morreu apedrejado porque falou a verdade. E hoje Deus vai levantar um povo diferente, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, mais zeloso do que você possa imaginar, do que Martinho Lutero, que em 1500 se levantou na Reforma Protestante. Agora nós vamos ter uma Reforma Pentecostal, porque de verdade nós não vamos ter mais meninice, mas nós vamos querer ver o agir do Espírito Santo de Deus, o milagre de Deus acontecer de verdade, que a palavra de Deus seja pregada de verdade, que a vida não seja fingida, mas seja uma fé verdadeira e eficaz, acreditando que naquilo que nós não vemos, mas esperamos, esta é a verdadeira fé, uma fé convicta em que Cristo voltará para arrebatar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E este povo é um povo que prega a verdade, sem máscaras, sem filtros, mas de olhando o olho no olho e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus!
Oh, presença maravilhosa! Oh, presença maravilhosa! Glória a Deus! Aleluia! Eita! Oh, glória! Que você possa sentir esse poder que eu sinto aqui agora. Dá vontade de chorar, de falar em línguas estranhas, dá vontade de pular, dá vontade de ter uma alegria imensurável. Oh, glória! Oh, glória a Deus, aleluia, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra. Eu sei que tu estás tocando em algum coração que está ouvindo a tua palavra. Esse é o propósito. Que o fruto do Espírito nasça dentro de você. Que o fruto do amor, que é a alegria, ela é uma característica de vida cristã. Ser um cristão não significa ser uma pessoa carancuda, de semblante fechado, como se a salvação que Deus nos deu fosse motivo para ficarmos frustrados ou irritados. Essa descrição definitivamente não combina com o padrão da alegria, mostrando por Paulo nesse texto. A alegria de Deus pela salvação é uma característica cristã. Seja alegre, feliz, em tudo dai graças. Paz, longanimidade. Para o mundo, paz resume em ausência de conflito, de guerras. No entanto, de acordo com o sentido bíblico do Antigo Testamento, a paz representa o interesse entre duas nações, ou pessoas individualmente, e os judeus se saudavam com o tradicional shalom, que não apenas é o desejo de que as outras pessoas tivessem paz, mas que se encontrasse com saúde e que fosse próspera. Shalom quer dizer que você tenha paz, que se encontre com saúde e que você seja próspero. Essa palavrinha, shalom. No Novo Testamento, designava a ideia de reconciliação com Deus, com base no sacrifício feito por Jesus. A paz de Deus, portanto, envolve tanto a paz espiritual quanto a material. A definição da longanimidade traz a ideia de um longo ânimo ou uma longa respiração. Longanimidade, longa respiração ou longo ânimo. Muito boa essa colocação. Eu nunca tinha parado para pensar. Longanimidade, uma longa respiração. Diz que quando você está irritado, está nervoso, você respira forte 3 vezes, que você leva oxigênio ao seu cérebro e se acalma. Deixa eu contar aqui um segredo. Lógico que eu isso aprendi, né? Mas você sabe por que tem aqueles oxigênios nos aviões quando entra em turbulência, perigo de que o avião possa ocorrer algum perigo de queda ou pouso forçado? A primeira coisa que cai é aquelas máscaras de oxigênio, e ali você respira, e respirando o oxigênio você mantém a calma. Viu? Você sabia disso? Coisas que passam muito em filme, né, dos Estados Unidos, né? Quando a pessoa está na turbulência do avião, aí cai aquela máscara, você bota aqui a máscara e ali o oxigênio faz com que você mantenha mais calmo. Glória a Deus. A definição de longanimidade traz a ideia de longo ânimo ou longa respiração. Na cultura hebraica, tinha-se a ideia de que uma pessoa com nariz longo ou uma respiração mais demorada demonstrava um indício de demora em se irar por estar respirando profundamente. Isso aqui é piada, eu não acredito.
A pessoa tem o nariz longo, é porque a pessoa ela tem demora em irar-se porque está respirando profundamente. A pessoa longânima é aquela que aprendeu a dominar sua ira e não tomar decisões em momentos de tensão. Deus, que nos serve de exemplo, não exercita sua justiça porque há pessoas iradas umas com as outras, conforme nos diz Tiago. Porque a ira de Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1:20, perdão, viu? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Cristão não pode ser pessoas que se iram com facilidade e tomam atitudes baseadas em momentos de raiva. Benignidade e bondade. A benignidade e a disposição é a disposição interna em manifestar-se a bondade para com as pessoas. Uma pessoa benigna age com bondade e não com malignidade. Se nascemos de novo, não podemos ser pessoas malignas, e sim benignas. Pois o que a ira definir ambas as características é a nossa disposição interior. Se fomos ou não trabalhados pelo Espírito Santo, uma pessoa benigna agirá da mesma forma que Deus age benignamente. A bondade é a prática do bem. Pessoas boas agem como Jesus orientou em Lucas 6:35. Amai, pois, vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, a recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. A referência para que sejamos bons é o próprio Deus, que estende a sua bondade até para aqueles que não merecem, como pessoas ingratas e más. Fé, mansidão e temperança. A fé não apenas crê em Jesus. Neste caso, preste bem atenção, sala. Neste caso, a palavra grego pistis, traz a ideia de uma pessoa que tem a fidelidade com uma de suas características. Portanto, fé como fruto do Espírito não é crer apenas em Jesus, e sim ser fiel a Ele e honesto em nossas relações sociais. De nada adianta crermos em Jesus e sermos desonestos no trato uns para com os outros. A mansidão consiste em sujeitar-se a Deus e a sua palavra nos momentos de adversidade. Um exemplo claro de mansidão é o de Moisés. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Quando a Bíblia diz que Moisés era um homem manso, justamente quando ele tem a sua liderança atacada por Miriam e Arão, seus irmãos de sangue, a mansidão de Moisés fez com que ele buscasse ao Senhor e Deus interveio de forma sobrenatural naquela situação, honrando a Moisés e repreendendo os seus irmãos. E Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Temperança é a capacidade de ter equilíbrio, domínio próprio. Isso deve ser manifesto sobre os nossos desejos, pois todos os nossos impulsos devem estar sob controle, para que não venhamos a ser dominados pelo pecado. Uma pessoa que não tem domínio próprio facilmente é vencida por suas vontades.
Isso é super importante. O que é dominar-se? Domínio próprio. Se você tem um cavalo e você bota uma rédea e controla ele, você tem domínio sobre o cavalo. Então, é como se a gente tivesse o controle da nossa boca para nos dominar. E quem tem o domínio próprio consegue tudo. Mas quem não tem o domínio próprio e se deixa ser vencido por qualquer vontade. O fruto do Espírito não é o batismo com o Espírito Santo. Há pessoas que confundem o fruto do Espírito com o batismo no Espírito Santo. Este é um revestimento de poder para testemunhar de Cristo. E de acordo com Atos, capítulo 2, capítulo 10 e o capítulo 19, vem acompanhado inicialmente sobre falar em línguas. O fruto do Espírito é a ação de Deus em nossa vida diária, enquanto o batismo com o Espírito Santo vem de fora para dentro. O fruto do Espírito vem de dentro para fora. É uma manifestação diária em nossas atitudes. E da mesma forma que um fruto leva um tempo para nascer em uma árvore, o fruto do Espírito cresce à medida que amadurecemos na vida cristã, suportando as provações e demonstrando às pessoas à nossa volta a graça de Deus em nós. Conclusão: o fruto do Espírito é a marca de todo cristão. É manifesto em nossas ações. É um sinal claro de que estamos nos colocando à disposição do Senhor, para que as características dele em nós sejam vistas, tanto na igreja como fora dela. Lembre-se de que esse fruto não aparece de um dia para o outro. E, não raro, surge em meio a situações de adversidades, tribulação. Mas é justamente nesse momento que Deus é visto em nossas vidas, fazendo com que Ele seja conhecido pelo nosso testemunho. Seguir a Cristo deve nos trazer resultados frutíferos, sempre, pois o fruto do Espírito é para ser manifesto a todas as pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A nossa próxima lição, relacionando-se com a família. Dá para enxergar aí? Opa. Lição de número 8, relacionando-se com a família. A lição foi maravilhosa, não foi? Shalom Adonai. Que Deus abençoe sua vida. Que no momento de maior adversidade, fruto do Espírito nasça na temperança, no domínio próprio, no amor e na fé em vossas vidas. Louvado seja Deus. Shalom Adonai.